Continuando o Evangelho de domingo, 15 de março de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está findando o ano da graça, da misericórdia, e logo, logo vai começar o dia da justiça. Tem gente que fica pedindo justiça, mas ai. Eu não peço justiça para Deus, por enquanto não. Nós temos sede de justiça de ver algumas coisas cabeludas que fazem na política, mentem, roubam, enganam os pobres, e as barbaridades e justiça que estão fazendo na política é terrível, é terrível. Sempre fizeram, mas agora está pior do que tudo. Nunca na história desse país teve tão ruim a parte política e a corrupção tão grande, né? Nunca na história. Uma coisa descarada. Transformaram o mal em bem e o bem em mal, né? Então vai chegar, então a gente tem sede de justiça, mas agora eu não peço justiça de Deus para ninguém. Eu peço que faça justiça nas situações, porque se ele for fazer justiça comigo também eu estou lascado. Eu prefiro que por enquanto ele tenha misericórdia e vai me aguentando. Mas na hora certa, como Jesus falou no Sermão da Montanha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, entendeu? Eu não preciso pegar pilha e nem me bater com o sistema desnecessariamente, como disse o Senhor Jesus. Não vai se revoltar, pegar ódio aí, ficar pegando pilha, que você vai se alimentando de ódio, o diabo vai achar uma brecha nas trevas para entrar em você, para fomentar mais sua cabeça, para fazer você fazer besteira e pecar grave, né? Então vamos ficar atentos. Gente, estou continuando então o vídeo. Eu vou mandar o primeiro, depois vou mandar esse. Se eles quiserem terminar a história, termina, tá bom? Vamos lá, porque senão eu já perdi tempo. Não perdi tempo, porque tudo é para o bem. O Espírito Santo conduz o que eu falo. Já falei para Jesus que aqui, apesar que agora tem o rosto dele aqui, ó, da imagem do Santo Sudário, que os cientistas da NASA falou que ali não é inexplicável o que aconteceu com aquele tecido, porque a imagem não aparece olhando assim, mas se tira o negativo aí aparece o rosto, aparece o corpo inteiro, aparece com as mãos amarradas, cheio de corte, cheio de chaga, as costas também aparecem toda chicotada que tomou. Então é uma coisa impressionante, aparece marca da cruz, aparece as mãos com ferida nas mãos, e o tecido seria impossível. Teve uns endemoniados, porque tem os servos de Satanás que trabalham para desmerecer as coisas de Deus e da Bíblia, né? Aí eles falaram, não, mas é mentira, é falso esse pano de Turim, porque do ano de 800, não sei o que, era mentira. Depois os cientistas foram ver a parte que acumulou em si, que eles testaram no carbono 14, era do material que se acumulou em cima. E mesmo que o carbono 14 desse 100 anos, 50 anos, é o poder de Deus, entendeu? O cientista da NASA falou que não tem explicação. 2 vezes já, Roma já mandou pedaço do tecido para a NASA, para os cientistas pesquisarem e dar o diagnóstico sem falar o que era. Falaram que era encontrado, que era tecido, assim, não deram detalhes. E eles falaram que foi um milagre, uma reação nuclear controlada, que a imagem explodiu de dentro para fora, tanto das costas como do rosto. Ele se tornou num raio de luz, daí transfigurou o corpo dele, ficou o corpo glorificado do Senhor Jesus, que ele está até hoje com esse corpo glorificado no céu. E assim fará com os servos dele, que vai ressuscitar nos últimos tempos. Alguns já estão com o corpo no céu, mas a maioria não está com o corpo ainda ressuscitado. Tem Elias, que subiu de corpo, Moisés, a mãe de Jesus, Enoque, e deve ter mais alguns outros que a gente não conhece aí, que não está na Bíblia, que já tiveram o corpo glorificado e estão lá diante de Deus. Por quê? Porque os seus corpos não era dado ao pecado, era pecado leve só que tinha, e pôde ser purificado e transfigurar esse corpo. Mas a maioria de nós está com o corpo tudo tão apodrecido que nem um Frankenstein, que Jesus vai deixar dissolver na terra e depois vai trazer de novo glorificado, sem mancha, sem marca, sem careca, sem faltar dentes, sem ruga, sem olheira, entendeu? Um corpo perfeito, glorioso, jovem, forever young, como diz a música. Want to be forever young? Né? Então segue a Jesus. Então vamos lá, nós paramos aqui no João, Evangelho de Jesus segundo João 9, do 1 ao 40, né? E nós estamos aqui no versículo 16. Então os fariseus miserentos, com inveja, com raiva de Jesus, eles tinham maior raiva de Jesus. Os fariseus diziam, não, mas esse homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam, como pode um pecador fazer tais prodígios, né? Já querendo acreditar no Senhor Jesus. E né, então ele diz assim, né? Como um pecador pode fazer tais prodígios? E havia desacordo entre os fariseus. Perguntaram ainda ao cego, que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu o ex-cego, né? Não é um homem que prevê o futuro, né? Que as pessoas pensam que profeta é só a pessoa que fala para o futuro. Não, o profeta é quem fala a palavra de Deus. Quem lê a Bíblia, não é só quem produz, é o Messias, né?
Um homem que fala e que procede sob a inspiração divina é profeta, não que prevê futuro. Lógico que profeta também inclui a parte da profecia do futuro, né? Mas no caso, profetas, todos os leigos em geral, eu também pensava assim antes. Profeta é quem é inspirado pelo Espírito Santo, quem é conduzido pelo Espírito Santo. Está dando um efeito de luz aí, mas não é culpa minha, não. É minha boca que ele está pegando aí a claridade, o celular está fazendo isso. Mas com o tempo a gente vai melhorar, tá bom? Né, Senhor Jesus? Amém. Então diz assim, mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego. Ó. Você vê que eles são tão nojentos, invejosos, ficaram com raiva. E que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais, ou chamaram os pais do homem adulto, e interrogaram os pais. É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. E os pais estão falando assim porque eles estavam com medo. Porque já tinham ameaçado para ninguém falar desse Jesus, quem falasse que Jesus era o Messias ia ser expulso, igual hoje em dia, né? Se você procura falar a verdade do Evangelho na igreja ou da Bíblia, a palavra de Deus, você tem que ficar pianinho, senão você pode ser expulso da igreja, pode ser discriminado, deixado num canto, se você falar a verdade. Eu creio que todas as igrejas que têm Jesus Cristo está mais ou menos assim. Quem fala a verdade, não. Você tem que falar de prosperidade, de dinheiro, de coisa boa e tá. Mas fala que tem que fazer penitência, jejum, que tem que renunciar ao pecado, renunciar aos demônios, renunciar a dinheiro, renunciar a fama, fortuna, essas besteiradas, não ficar correndo atrás disso, e dinheiro, e que Deus vai dar, prover o dia a dia, vamos dar a nossa oferta, vamos cumprir os mandamentos, acabou. Não, é prosperidade. Ah, não, você tem que ter lancha, você tem que ter... Quanto mais tranquilo, quanto mais bens materiais, mais tormento para sua alma. O gostoso é igual eu agora, estou numa fase, depois de ter passado 1 ano e 3 meses, 4 meses nas trevas, no inferno, e Deus, os demônios me perturbando, eu, graças a Deus, estou muito mais feliz agora. Para mim, estou tendo a comida, se não tiver também, Deus manda, se não mandar também, amém, louvo ao Senhor Jesus do mesmo jeito, e vi que tudo quanto é tranqueira, meu criado mudo mesmo da cama lá, é só assim, ó, o carregadorzinho no canto, o celularzinho, acabou limpo, não tem tranqueira nenhuma, tudo só o necessário. É que nem o urso canta na musiquinha que eu gosto muito, né? Do Mowgli lá. Ele canta assim, somente o necessário, o extraordinário é demais. Somente o necessário, por isso eu vivo em paz. Tá vendo? E é bem verdade isso. Eu não sou cantor, hein, gente? Por isso eu vivo em paz. Porque só tem o necessário, é burrice querer encher, entubar nós de riqueza. E tem gente que se vende por porcaria de dinheiro, que seja 1 bilhão, 1 trilhão, para mim é porcaria, como disse o apóstolo São Paulo, é esterco. Considero o mundo todo como esterco comparado ao que Deus tem nos preparado no reino dos céus, os dons divinos, o Espírito Santo, a vida eterna, imortalidade, corpo glorificado, o paraíso no céu, manifestar toda a nossa capacidade lá, que o Deus tem mundos e mundos, como falou, tem muitas casas, e você vai poder manifestar todos os seus dons que Deus te deu. Tudo que você gosta, por exemplo, eu gosto muito de pintar, você vai ver que maravilha que você vai fazer no céu. Eu gosto de cantar, eu gosto de fazer poema, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Você vai ver as maravilhas no céu que Deus tem preparado para você. O apóstolo São Paulo não ousou nem descrever, porque falou, a pessoa não... Nossa linguagem não é digna de falar isso. Então é isso, gente. Então daí, ó, aqui, ó. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem... Aí chamou os pais, aí os pais estavam com medo, né? De ser expulso da comunidade, né, da comunidade religiosa, porque era terrível, aí vai para o inferno, está excomungado, e eles tratavam com desprezo, passava do lado, ainda eles cuspia de lado assim para você, é uma coisa ignorante, burra, eles não entendiam. Jesus até falou para um deles uma vez, falou, meu filho, vai lá procurar saber o que significa, eu quero mais o amor que o sacrifício, eu quero mais o amor, eu quero mais a misericórdia que o sacrifício, vai procurar saber, Jesus falou. Jesus só citou o profeta Isaías 6,6, para eles uma vez. E as pessoas não entendem hoje que é pregar a doutrina humana, que quem não tiver na doutrina no X da lei vai para o inferno. Não sabe o que Jesus quis dizer com isso, com misericórdia, não conhece Jesus, não conhece o Senhor Jesus. Ele ama a todos, quer salvar a todos. Então diz assim, aí o pai falando, né, com medo, falou, este é nosso filho, afirmais que ele falou sim, aí sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o ele mesmo, ele tem idade, é adulto, que ele mesmo explique. Eles ficaram com medo. Ó, quer ver o que diz a palavra aqui? Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que
reconhecesse Jesus como o Messias, como o Cristo, o Messiá, Hamashia, né? O Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Por isso é que seus pais responderam, ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem, de novo os fariseus perturbando. Eles não se conformavam, falando, não é possível, é igual estão fazendo hoje na política também, não se conformam que essa pessoa é querida, que ama essa pessoa, eles não se conformam, porque eles estão cegos pelas trevas, né? Eles estão cegos de inveja, de orgulho, soberba, né? Então é chamar o homem de novo, então eles não se conformavam que Jesus estava fazendo esses milagres, dizendo ao cego, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, falou na cara do homem. Mandou dar glória a Deus pela cura do olho. Lógico que foi Deus que curou ele. Foi Deus homem, né? Os caras achando que estavam ofendendo ele. Dá glória a Deus, os fariseus. Jesus chamou eles de sepulcros, caiados, hipócritas. Aí o homem falou para ele, esse cara aqui eu dou risada pra caramba. Porque já teve crente que já me falou isso uma vez. Amigo meu, né? Falou algo parecido, né? Porque eu não sou teólogo, não sou estudante, mal comecei o primeiro ano de faculdade, fiz não sei quantos meses, foi 3 ou 4 meses, ou seja, acho que uns 4 meses, né? E não tenho estudo teológico, né? E às vezes, então, o crente uma vez falou uma coisa para mim, depois eu vou dizer aqui o que ele falou. Então, se esse homem pecador, não sei, ao que o cego fala. Ei, cego, sei apenas isso. Sendo eu antes cego, agora vejo. Então perguntaram-lhe ainda uma vez, que foi que ele te fez? De novo, já tinham perguntado umas 3 vezes. O homem ia falar de novo, né? Como te abriu os olhos? Eles não conformavam, que ele criou novos olhos para o homem nascer cego. Aí, em vez de eles acreditar, você vê a dureza do coração, que ponto o ser humano chega? Hoje em dia tem muita gente assim, indo para o inferno, por quê? Não é porque Deus quer, por orgulho, por soberba, a pessoa não quer voltar atrás, não quer se abaixar. Eu me abaixo, se eu estou errado, eu baixo a cabeça, peço perdão, peço desculpa, né? E se abaixa, para de ser soberbo, orgulhoso, arrogante, você vai para os quintos dos infernos com o teu orgulho. E lá é horrível, aí vai ficar chorando. Não, Jesus, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar lá nas garras do demônio, nas trevas e no fogo queimando sua alma, sua consciência se queimando. E ele fala, vou mudar. Jesus fala, agora é tarde, o julgamento foi feito. E Jesus sabe que se voltasse, ia voltar a pecar, né? Há pessoas que autorizou no mal, como disse o apóstolo São Paulo. Aí perguntaram de novo, o que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Aí o homem respondeu, já perdendo a paciência, né? Eu já vos disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Por acaso vocês querem tornar-vos discípulos dele também? Puta que merda. Foi o maior xingamento, foi a maior matada que o cara deu nos fariseus. Eles ficaram putos de raiva, porque eles mandavam o povo ter ódio, afastar de Jesus, que era impostor, que era isso, que era aquilo outro. Aí o cara fala, não, mas vocês querem virar discípulo dele também? Aí eles ficaram putos de raiva. Aí eles o cobriram de injúrias, tá vendo? Palavrão, devem ter xingado pra caramba. Ele até a mãe e o pai, coitado, que estava ali perto. Xingaram pra caramba e disseram, tu que és discípulo dele, tu que és... Nós somos discípulos de Moisés, os trouxão. Moisés era um servo de Jesus, viu o dia de Jesus, se alegrou. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é, nem de onde vem, né? Aí o homem respondeu para eles, olha que legal. O que é de admirar em tudo isso é que vocês não saibais de onde ele é. E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer nada. Aí responderam eles, ficaram putos de raiva com o homem. Tu nasceste todo em pecado, em sujeira, e vai ensinar nós. Você vê o orgulho, a soberba. O cego não é nada, é um pobre miserável, um desgraçado. O cara falou com sabedoria aqui que o próprio Deus deve ter inspirado ele. Eles ficaram putos de raiva. Você nasceu todo em pecado, ensina nós. Foi mais ou menos isso que o crente falou para mim. Já não sei, né? Pensa às vezes da gente, né? Não precisa falar, mas Deus dá o discernimento, a gente consegue pensar o que a pessoa quer, perceber, né? Saber o que a pessoa está na sua mente. Aí a única coisa que ele falou para mim João, você não está longe da salvação, você não está longe, falou assim para mim. Mas era um erudito, estudado a palavra, né? Falou como se falasse assim para mim, eu me senti honrado, né?
Você nasceu todo em pecado, vem ensinar nós que temos tempo. Quem é você na fila do pão? Eu não sou ninguém. Eu sou um servo de Jesus mesmo. Não tenho estudo para isso. Estou estudando, lendo a palavra de Deus, seguindo o que a igreja diz, né, na sã doutrina. Então, nasceste todo em pecado e vem nos ensinar. Expulsaram de lá. Olha que interessante. Aí Jesus soube que o tinham expulsado. E havendo encontrado, provavelmente Jesus já sabia que ele ia sair passar por ali e Jesus ia terminar a obra com ele. Né? E tinham expulsado. E havendo encontrado, perguntou Jesus para ele: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ó, tá vendo? Então o homem precisava dar essa confirmação final nele, Jesus terminar a obra na vida dele, para ele aceitar Jesus como Senhor, Salvador, o Messias, para ele ser totalmente salvo. Agora não só os olhos, o corpo, mas a alma também, né? Quem é ele para que eu creia? Disse-lhe, né, o cego. Aí Jesus falou: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Aí, ó, Jesus, o mesmo que fala contigo, tá vendo? Aqui, ó. É o mesmo que fala contigo, né? Aí o homem, olha o que o homem fez, ó. É isso que nós temos que ter essa atitude, porque Deus falou: Deus procura os adoradores que adorem em espírito e verdade, de todo o seu corpo, de toda a sua alma, de todo o teu ser, né? Então Jesus fala das 3, até 4 dimensões do homem, que é mente, corpo, alma e espírito, né? E como que eu adoro a Deus no meu corpo? Se prostrando, de joelho, né? Baixando a cabeça. Assim eu estou fazendo um tipo de adoração com o corpo. Então, prostrando-se, o homem o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, né? Os cegos, e tanto cegos espirituais principalmente, né? E os que veem se tornem cegos. Os que veem, entre aspas, né? Os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, teólogos, né? Que acham que sabem mais e estão cegos. Hoje em dia, principalmente dentro das igrejas, as lideranças estão cegadas. Nossa, eles estão fazendo cada barbaridade, totalmente longe do Evangelho de Jesus Cristo. Já conheci padres longe do Evangelho. Eu até falei para um padre uma vez, amigo meu, que se tornou, porque ele viu acontecer umas coisas sobrenatural no grupo. Aí depois veio conversar comigo, tinha me proibido de falar certas coisas, depois disso ele veio falar comigo, e ele não conhecia nada espiritualmente. Eu falei para ele assim: padre, que evangelho que vocês estavam vivendo, pregando, padre? Entendeu? E ele ficou muito grato a mim, depois foi procurar saber de tudo, ele falou que a vida dele mudou, que o ministério dele mudou, e não sei quantos anos já era padre, e ressuscitou espiritualmente, não por mim, né, por mim, mas porque o próprio Jesus quis, como ele era muito humilde, Deus quis lá manifestar na igreja dele o poder dele, né? E aí então, né, que se tornem os que se dizem saber, os entendidos se tornem cegos. Jesus está falando dos entendidos o seguinte: os orgulhosos, soberbos, arrogantes, que não se dobram para a verdade. Se eu ver uma coisa que a pessoa me mostrar e eu sentir no meu coração que eu errei mesmo, eu baixo a cabeça. E mesmo que eu ache que eu estou certo, eu vou junto com a pessoa ver lá onde ela achou aquilo para dizer que está errado. Então daí, ó, alguns dos fariseus que estavam também com Jesus, né, já se quieto lá no meio, né, ouviram-no e perguntaram: também nós somos acaso cegos? Eles entenderam, a carapuça serviu, como a gente fala, né? Serviu a carapuça? Aí respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Quer dizer, eles viam as coisas espirituais, mas eram cegos de propósito, porque não queriam ver, né? Então Jesus falou: o pecado continua com vocês, amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem na paz de Jesus, tá? E tem mais vídeo aí no nosso canal, se vocês quiserem ver, vejam. Aqueles que oram, que intercedem, intercedam por mim, pelo canal, tá bom? Que Deus lhes pague, que o Senhor Jesus lhes pague para a gente. Vamos trabalhar na vinha de Jesus, faz o pouco que você pode. Tenho certeza que você pode falar alguma coisinha para alguém do Evangelho, pode dar uma mensagem, pode transmitir só amor, pode ficar cala a boca, ficar quietinho com a pessoa doente, só ouvir a pessoa desabafar. Tudo isso é obra de misericórdia, obra que Jesus gosta, né? Vamos ler o Evangelho dele, ver o que ele fazia e fazer semelhante. Vamos ver os atos dos apóstolos que eles faziam, vamos fazer semelhante. Tá bom, gente? Se renda aí. Ah, Jonas, mas eu estou afundado no pecado. Não interessa qual pecado você tem. O único pecado que não é perdoado é o pecado da dureza de coração, a pessoa blasfemar, não aceitar o Espírito Santo, não aceitar a revelação de Deus, não aceitar o amor de Deus.
aí não tem como perdoar, né? Aí, infelizmente vai abraçar o diabo e vai para o inferno depois. Mas não pense que lá vai ter festa, igual um cantor famoso falou uma vez que preferia ir para o inferno, que era alegre, que não... Não, ele falou da igreja, não sei se falou do inferno, que disseram que ele falou que preferia ir para o inferno, que era mais animado. Animado, mas vai ser animado em cima do seu couro, das suas costas. Animado para os demônios, entre aspas, né? O céu tem muito dinamismo, muito movimento, muita coisa boa, tá bom? Então fiquem na paz de Jesus, até o próximo. E qualquer coisa, questione, pergunte, aí a gente está à disposição. Que Deus te abençoe. Tchau, gente, até a próxima.